Olá, paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Por aqui tá tudo ok também. E hoje, depois de um bom tempo, decidi gravar esse vídeo aqui. Faz uns dias já que Deus vem falando comigo, mais precisamente sobre essa palavra nos últimos 10 dias. Então, teve essa sexta-feira, uma semana atrás, na outra sexta-feira ainda, eu fui tomar banho e eu comecei a sentir um perfume muito forte. Perfume muito forte. E aí Deus falava assim comigo sobre o perfume de Cristo, sobre a morte de Jesus, sobre Maria ali na frente do sepulcro, prestes a encontrar com Jesus. E aí eu fui estudar João 20, isso 10 dias atrás. Então essa palavra vem falando comigo há muito tempo. E aí eu vim tendo muitos sonhos desde aquele dia. E essa noite precisamente foi um sonho muito impactante, com uma mulher também. E eu entendo que eu precisava gravar esse vídeo sobre a reflexão que eu venho fazendo sobre essa palavra. Então, eu queria refletir com você hoje sobre a ressurreição de Jesus. E aí a gente vai dar uma boa viajada no Antigo e no Novo Testamento. E aí tudo começa lá em João 20, era o domingo da ressurreição. E aí lá diz em João 20, do verso 1 ao 8, que Maria Madalena foi até o sepulcro e não encontrou Jesus. E diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: O discípulo a quem Jesus amava era João. Ela disse assim: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, com João, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Aqui a gente já vê uma diferença de personalidade entre eles, né? João correu na frente, mas não teve coragem de entrar. Quando chegou na porta, tamanho era o impacto que ele sentiu. E Pedro, que era mais impulsivo, ficou um pouco mais para trás, mas vencido isso, a hora que ele chegou, ele foi o primeiro a entrar. E aí Pedro viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, aí entrou João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então, assim, só então acreditou que Jesus não estava ali. E aí, isso é uma parte interessante, porque Jesus já tinha avisado eles que isso tudo aconteceria, né? Quando a gente vê lá, ainda em João 20, no verso 9 e 10, diz assim: Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles voltaram, mas Maria ficou ali. Então, aqui a gente vai ver onde que eles foram avisados que isso iria acontecer. Lá em Mateus 16, no verso 21, diz assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, assim, Jesus tinha avisado que tudo isso ia acontecer, apesar, assim, a gente sabe que os discípulos não queriam que isso acontecesse, né? É, enfim, então Jesus tinha avisado. E por que eles não acreditaram quando viram o sepulcro vazio? Por que eles voltaram para casa se tudo isso estava já avisado para eles, né?
Aí a gente segue aqui em João 20, lá no verso 11. E uma coisa que me faz refletir também, né? Se Jesus tinha avisado a eles que convinha que ele padecesse diante dos homens e depois ressuscitasse ao terceiro dia, quantas coisas Jesus fala pra gente, Jesus avisa, Jesus alerta, orienta e a gente não se liga nos detalhes. E depois a gente sofre à toa, de ansiedade, de preocupação, mas por que isso? Se Jesus tem todo o poder e se ele sabe o que vai acontecer ao terceiro dia, a gente não precisa ter medo de nada, a gente só precisa confiar naquilo que Jesus disse para nós, né? E aí a gente vai lá pro verso 11 de João 20, que diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Além de mostrar o quanto aquela mulher ela estava quebrada por dentro, moída, abaixou-se para o sepulcro, também mostra um gesto de reverência. E, e quem era essa Maria, né? Muitos confundem as Marias que aparecem, né, no Novo Testamento, e é uma coisa assim muito linda, assim, a relação que Jesus tinha com as mulheres daquela época, que a mulher não tinha lugar de voz, é, enfim, e a gente vê muitas mulheres, Jesus dando um lugar de honra para elas, né? E a gente vai ver que essa Maria aqui, Maria Madalena, era uma delas. Vamos ver quem era Maria Madalena. Lá em Lucas 8, no verso 1 e 2, diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, assim, primeiro aqui a gente vê, né? Essa Maria que estava lá na porta, na frente do sepulcro, era uma mulher da qual Jesus tinha tirado 7 demônios e elas foram curadas de enfermidades. Então, muitas vezes, enfermidades que existem na nossa vida é por um caos que tem na nossa alma, no nosso espírito, e muitas vezes é por espíritos malignos que precisam ser repreendidos. E quando a gente começa a andar com Jesus, a gente vai sendo purificado e vai sendo liberto. Não precisa simplesmente alguém chegar e expulsar, mas o simples fato de você ter uma mudança de vida e começar a andar em santidade, a própria presença de Deus vai te purificando e vai te libertando de muitos espíritos malignos. No Novo Testamento, a palavra diz também que quando sai um espírito maligno e vê a casa limpa, traz com ele 7 mais fortes, né? Então, traz mais 7 com ele. Então, isso é algo que a gente tem que vigiar sempre. Aqui foram 7 que Jesus tinha tirado aqui de Maria, né? E prosseguindo aqui, essa então era Maria que estava à porta do sepulcro. E aí ela se abaixou para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eu fico me perguntando, né, que anjos que seriam esses? Ou será que não poderia ser a própria Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, porque Jesus já estava em espírito, né? Mas 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deus nos cobre da cabeça à planta dos pés. Tem alguma simbologia aqui que eu não consigo entender, mas eu, eu sinto que pudesse ser a própria Trindade ali presente, porque a gente vai ver que logo em seguida Jesus se revela para Maria. E disseram-lhe eles, os anjos disseram para a mulher, e isso que é mais interessante, eles vão fazer para a mulher, os anjos, a mesma pergunta que Jesus também faz, né? Porque, né, os 3 perguntam a mesma coisa. Os anjos disseram para a mulher, mulher, por que choras? E ela lhes disse,
porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então, assim, Maria estava achando aqui que era o jardineiro. A gente vê aqui que os dois anjos e Jesus, que também a Bíblia se refere a ele como anjo também. Muitas vezes os três fazem a mesma pergunta: Maria, por que choras? Nós estamos aqui, né? Aqui tem vida. E ela fica achando que ele era o jardineiro. E o que é, assim, é importante frisar aqui que Jesus ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, que era uma pessoa de posses naquela época, e aquele cemitério, aquele sepulcro tinha um jardim em volta, por isso que ela achou que ele fosse o jardineiro. E assim, a palavra de Deus fala muitas vezes, né, que Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, então ele não poderia ter sido sepultado em outro lugar, senão um lugar que houvesse um jardim. E a gente vai ver mais para frente que isso tem todo um sentido aqui em torno dessa palavra. Um outro ponto também é que Jesus ele é tratado na Bíblia como o Adão que não pecou, né? Porque Jesus precisou vir porque o primeiro Adão ele caiu no jardim. E a gente vê aqui que Jesus se levanta no jardim, Jesus se levanta do sepulcro, Jesus é ressuscitado no sepulcro, ele venceu a morte. Então, lá com a queda de Adão, já aí na nossa, digamos assim, na nossa natureza humana, na nossa natureza caída, a gente precisa de Jesus para que a vida vença a morte, já aqui quando a gente ainda está nesse corpo físico, né? Então a palavra de Deus fala que Jesus foi o Adão que em nada pecou. E aí, olha só, lá no verso 16, Jesus diz assim para ela: Maria. E aí ela reconheceu a voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Aí ela voltando-se disse Rabone, que quer dizer mestre. E o que é mais interessante aqui nessa parte, que quando ele fala para ela Maria, ele não diz assim, eu não sou o jardineiro, porque no verso anterior, no 15, ela fala assim, Senhor, me diz para onde o levaste, porque aí eu o levarei, eu vou lá onde tu puseste ele. E aí ele se apresenta para Maria, mas ele também não diz que ele não era o jardineiro, porque na verdade ele também, ele também é jardineiro e a gente já vai chegar lá onde fala sobre isso. Mas o que é interessante é que quando ela chama de mestre, é porque quem busca o mestre, quem quer estar perto do mestre, é porque quer aprender. Então a gente vai ver lá em Isaías 58:11, diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos. A palavra, a gente vê em outros trechos da palavra que fala assim, que a tristeza, ela consome até os ossos, né? Então, assim, o que fala aqui? Ele fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, ou seja, ele te dará alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aqui eu me lembro também quando Jesus falou com aquela mulher na beira do poço, onde ele falou assim: se você soubesse quem te pede água, tu mesmo o pedirias. Então, assim, porque ele é a fonte de água viva, né? Ele é a fonte da vida. Então, aqui em Isaías 58:11, quando fala que serás como um jardim regado, quem que rega um jardim senão o jardineiro? Por isso que Jesus não falou para ela
que ele não era jardineiro. Ele só se apresentou: Maria, sou eu. Eu sou o jardineiro, eu sou o Rabone, eu sou o mestre, eu sou tudo isso. Então, Maria, por que choras? Por que choras, Maria? Eu tô aqui, eu tô vivo, né? E aí, ela chamou ele de mestre, né? A gente vai ver lá em 2 Coríntios 14:16, né? Ele era mestre e ele também era jardineiro, porque lá fala em 2 Coríntios 2, no 14, fala assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida e para a vida. Então, assim, depois os discípulos vieram a entender que aquela morte de Jesus era para a vida, e nós também, se a gente não tem uma vida com Deus, uma vida que se deixa purificar e lapidar na presença de Deus, a gente também tem morte em nós. Então, é importante que a gente se achegue a Deus, que a gente caminhe com Jesus, para que a gente tenha uma nova vida, uma vida em abundância através de Jesus Cristo e da palavra de Deus. É, Então, para aprender, tem que andar junto, tem que andar na presença, e através disso a gente é curado. A gente é curado na nossa identidade, né? Uma nova identidade através de Deus sobre a nossa vida. E vamos ver o que diz lá em Êxodo 30, verso 1, né? Porque se Jesus estava no jardim, e fiquei pensando muito sobre ter sentido muito um cheiro de perfume. Eu tinha tomado banho, não tinha passado perfume ainda. Eu falei, mas da onde tá vindo esse cheiro forte? E até compartilhando aqui um detalhe, eu tive Covid 3 vezes. E na segunda vez que eu tive, eu perdi meu olfato por completo. Eu fiquei sem sentir cheiro algum durante 1 ano e meio. E eu recuperei parte do meu olfato, não recuperei totalmente. Então, aquele cheiro que eu estava sentindo era muito mais do que o meu olfato humano tem capacidade de perceber. Então, eu sabia que o que eu estava vivendo ali naquela sexta-feira, 10 dias atrás, era algo sobrenatural. Não era uma coisa muito normal, não. E aqui diz assim, em Êxodo 30, verso 1: E farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim ou farás. Aqui era Deus falando com Moisés, dando a instrução sobre como construir o tabernáculo, onde ia ser posta a arca da aliança, onde iam ser feitos, né, os sacrifícios pela expiação dos pecados do povo, ainda no Êxodo, ainda quando Moisés tinha tirado o povo do Egito. Então, aqui em Êxodo 30, verso 1 diz isso. Lá em Êxodo 30, verso 25, está dizendo: E disto fará, ele explica como fazer o azeite, né? E o azeite, ele simboliza a presença do Senhor, né? A gente vê a parábola das 10 virgens, né? Que uma pede o azeite para outra. E azeite é uma coisa que você não empresta, ou você tem a presença de Deus ou você não tem. Você pode até indicar o caminho e falar da palavra de Deus, mas não tem como você emprestar a presença de Deus para outra pessoa. O relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela é individual. A presença de Deus, Deus se revela para quem busca, né? Então, é individual a presença de Deus. E desfrutar disso é um privilégio, né? Maravilhoso demais. E aí, lá em Êxodo 30, no verso 25, diz assim: E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. E este será o azeite da santa unção. Então, assim, o perfume de Cristo, a presença de Deus através do azeite, através da santa unção. Então, é preciso ter uma vida de santidade, uma vida de busca em Deus, uma vida de renúncia, uma vida de obediência. E às vezes, até no meio da dor,
Você fala assim, nossa, não tem condição de fazer isso, mas é Deus que esforça as nossas mãos, é Deus que nos capacita para andar uma vida de santidade com Ele. E aí a gente vê lá também, ainda em Êxodo 30, no verso 34 até o 36, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas em incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Então, como é forte isso, né? Primeiro Deus falou com Moisés sobre o azeite, que simboliza a presença de Deus, e depois ele falou sobre o incenso. Incenso representa altar de oração, de adoração. A tua oração subirá como incenso. Então, fala do perfume segundo a arte do perfumista. Porque assim, para a gente ter a presença de Deus, a gente tem que andar com Deus. E para desfrutar da presença de Deus, quando você anda com um amigo, para você conhecer um amigo, como você vai conhecer se você não conversar com ele? E como que a gente conversa com Deus? Através da oração. Através da oração a gente fala tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está vivendo. Através da oração a gente pede para Deus ensinar mais dele para nós, e ele fala com a gente através da palavra, ou ele fala em nosso espírito, nos dá orientação, ou ele nos dá sonhos, visões, orientações. Então, assim, aqui Deus instrui Moisés sobre o incenso, né? E fala assim: fará o incenso segundo a arte do perfumista, temperado. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser o sal da terra. O sal é tempero, né? Se não houver sal, com que se haverá de salgar? Então, o cristão ele tem que ser temperado em Deus. E assim, esse tempero é, é ser diferente. Quando você come uma comida com sal, não tem graça, né? Então, o sal representa o bom tempero de Cristo na nossa vida, né? Puro e santo. E no verso 36 fala: E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho. Testemunho aqui com T maiúsculo. É engraçado porque fala que dele moendo o pisarás. Jesus também foi uma oferta, fala que ele foi moído e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quanto isso aqui tem a ver com Jesus também e pode ter a ver com a gente também, porque às vezes Deus, para ensinar certas coisas para nós, ele permite que a gente seja moído pelas situações. E dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, e eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Então, muitas vezes, a palavra diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. A gente não aprende as coisas de Deus no bem bom. Deus permite que a gente passe por provações para que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente tenha relacionamento com Deus através da oração, através da busca da palavra. Então, Deus é maravilhoso e Ele é Espírito. Se Ele ressuscitou, Jesus é Espírito. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. E aí, tudo tem um propósito, né? Quando a gente vai lá para Jeremias 29:11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E aí, quando eu li essa palavra, eu achei tão interessante, porque Maria, quando ela foi
à porta do sepulcro, ela estava buscando Jesus de todo o coração. E Jesus sabia os pensamentos que ele tinha sobre a igreja. E Jesus precisava ir porque ele era o Cordeiro perfeito, porque ele queria que todos tivessem vida em abundância e vida eterna, cada um de nós. E engraçado que fala aqui em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente vê que João e Pedro, eles estavam de certa forma ansiosos, temerosos, né? Porque Maria Madalena avisou que Jesus não estava no sepulcro. Aí eles foram lá, um entrou, o outro ficou na porta, depois o outro entrou e eles foram para casa e Maria ficou. Então, assim, Maria já estava lá, eles foram embora e Maria continuou lá. E para quem que Jesus apareceu? Para Maria. Então, Maria, ali na porta do sepulcro, simboliza uma igreja, a igreja que busca de todo o coração. E Jesus se revela para quem busca de todo o coração, para quem busca exalar o bom perfume de Cristo, para quem busca andar de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente para refletir nessa palavra, é muito lindo, é muito profundo. E aí, quando a gente vai lá para 1 Coríntios 3, no verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, Jesus ressuscitou para habitar na nossa vida e a gente viu vários trechos lá em Êxodo 30, onde Deus orienta Moisés sobre o tabernáculo, sobre o azeite, sobre o incenso. E aqui em Coríntios, né, a carta de Paulo aos Coríntios fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, onde a presença de Deus deseja habitar? Então, hoje é dia onde a gente comemora a Páscoa, a ressurreição de Jesus, mas quão grande privilégio é essa ressurreição, porque ele pode habitar em nós, porque Jesus é Espírito, Jesus é onisciente. Então, o que eu queria te convidar hoje, se não importa o que você esteja passando, Jesus pode te resgatar e te estender a mão e juntando isso com o sonho que eu tive essa noite, se houver alguém hoje aqui que esteja prostrado, pensa que hoje Jesus te estende a mão, te pega no colo e faz de você templo e leva você para o templo, onde a cura, onde a vida, onde a presença de Deus. Não tenha vergonha de se prostrar diante de Deus, assim como Maria Madalena fez, e colocar diante dele tudo que você porventura esteja vivendo, sentindo. Você precisa saber que ele te vê e ele conhece todas as coisas, e Jesus é o dono da vida. Lá no madeiro ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele te vê em tudo que você está passando, tudo que você está vivendo. Então, nesse dia, conversa com Deus. Se você não está na presença de Deus, se reconcilia com Ele hoje. E eu queria que você entendesse o quanto Deus te ama. Assim como aqui em 1 Coríntios 3,16 fala que a gente é templo de Deus, onde o Espírito de Deus quer habitar, eu lembrei de João 3,16 que fala também que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que você é jardim de Deus, que Jesus se revelou a Maria e que ela representa você, que ela representa a igreja por quem Jesus ressuscitou e para quem ele tem o prazer de se revelar.
Não importa se o que tem na tua frente aparentemente é um sepulcro e um lugar escuro, porque falava que quando Maria chegou lá era escuro. Deus olha para você e fala assim: por que choras? 3 vezes. Os dois anjos e Jesus. Maria, por que choras? Maria, por que choras? Maria, por que choras? Sou eu, Maria. Sou eu que estou no controle dessa situação. Tudo aquilo que vem de mim traz vida. Eu sei quais são os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que esse dia seja especial para você, na presença de Deus. Se tiver que ser um momento de recomeço com Deus, que seja, faz uma oração, confessa as tuas falhas diante de Deus e recomeça com Ele. Ele é por perdão. Em Jesus não existe culpa. Em Jesus só existe perdão. E Ele tem prazer de que a gente seja templo do Senhor e que a gente o busque. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa e vida em abundância na presença de Deus.